E o presidente do Banco Central esteve hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para apresentar projeções da política monetária. Gabriel Galípolo ouviu críticas de alguns senadores e também recebeu um pedido de ajuda para um projeto que tem como objetivo socorrer produtores gaúchos afetados pelas enchentes de 2023. O presidente do Banco Central explicou aos senadores os principais motivos que justificam os sucessivos aumentos da taxa Selic dos últimos meses. Entre os fatores internacionais, a inflação nos Estados Unidos, a alta de preços das principais commodities e as mais recentes taxações de Donald Trump no comércio internacional, que provocaram incertezas e aversão ao risco do mercado por conta de uma possível recessão global. Estamos num ambiente de elevada incerteza, tanto sobre o que deve ocorrer, quanto sobre quais são as consequências da aplicação das tarifas. Quanto ao cenário interno, Galípolo lembrou que o crescimento do PIB no Brasil acima de 3% nos últimos 3 anos, a menor taxa de desemprego da série histórica e o aumento da renda das famílias aqueceram fortemente a economia. E para que isso não estimulasse a inflação, o Banco Central precisou intervir. Eu usei já a metáfora do chato da festa algumas vezes, mas não é chato da festa porque ele tem algum tipo de satisfação em ser chato. E simplesmente porque o seu papel é, quando a economia está aquecida, você tentar fazer uma política anticíclica, ou seja, você tentar a mais aquecida do que ela poderia ir, gerando pressões inflacionárias, você deveria tentar segurar a economia, refrear um pouquinho a economia para que essa pressão inflacionária não virasse uma espiral e a partir daí, como bem disse o presidente Renan, não se perdesse o controle da estabilidade monetária. Para alguns senadores, a dose do remédio aplicado pelo Banco Central só estimula o investimento especulativo. O Brasil tem uma dívida pública de 9 trilhões de reais. Há uma taxa de juro projetada de 14,5% média para esse ano, que já está em 14,25% e já está anunciado que vai para 14,75% e que depois passará de 15%. Olha onde é que nós estamos, senhor presidente. Para combater uma inflação de 5%. Isso dá uma margem de lucratividade, de ganho, para a gente botar no bolso de 10%. Qual é a atividade econômica nesse país que dá com segurança uma remuneração de 10%? Isso é, senhor presidente, isso é uma mamata. Como vamos crescer nosso comércio e nossa indústria se o sistema financeiro não vai ter interesse em emprestar o dinheiro, porque ele já tem a garantia de, no mínimo, a taxa Selic e o setor produtivo, que gera emprego e renda. O senador Luiz Carlos Reins pediu apoio do Banco Central ao projeto de securitização que está sendo proposto por ele para atender os mais de 200 mil produtores rurais gaúchos afetados pelas enchentes de 2023, que causaram um prejuízo estimado de mais de 400 bilhões de reais. E vi Vossa Excelência falando sobre os preços da inflação, alimentos, enfim. Imagina nós do Rio Grande do Sul que não temos produção. Então esse é o problema sério, que nós precisamos de uma ajuda do Banco Central. Já estamos conversando com o ministro Favro, Paulo Teixeira e também o próprio ministro Haddad, a equipe dele, tratando desse assunto que nós precisamos de uma definição sobre esse tema. É uma nova securitização. As prorrogações que estão vindo para o ano que vem, para a última safra, não resolvem o nosso problema. É uma questão muito mais ampla que precisa ser resolvida. Galípolo ouviu o pedido, mas deixou claro que o projeto de securitização não depende do BC. Como o senhor sabe, as políticas públicas não são desenhadas pelo Banco Central, né? O Banco Central tem ali dentro do seu mandato ali a estabilidade financeira e a estabilidade monetária, mas sempre, o Banco Central vai estar sempre à disposição para dar todo o apoio técnico na formulação, no desenvolvimento, no subsídio técnico e depois na implementação das políticas públicas que os poderes desenharem. Então vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema, Daoud, porque eu queria saber da sua opinião. Você concorda com os argumentos do Galípolo em relação aos motivos da taxa de juros, ou você concorda mais com os senadores que acham que a dose está exagerada? E na sua opinião também, qual que é a chance, né,
do governo abraçar esse projeto de securitização proposto pelo senador Raíssen Daoud. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, tecnicamente eu não concordo nem com o presidente do Banco Central, nem com os senadores. E vou explicar por quê. É fácil de entender. A nossa inflação, ela não decorre de demanda. Como é que é uma inflação de demanda? As pessoas com dinheiro no bolso, comprando e faltando produto. Você vai no supermercado, as prateleiras vazias, você vai na feira, você não encontra produtos, você vai em determinados lugares de grande consumo, o produto tem à vontade. Por que os preços dos alimentos sobem? Não é pela demanda, são pelos custos, né? Os custos de produção subiram demais. Hoje nós não temos uma demanda provocada por custo. Ah, mas a renda subiu. Sim, subiu o quê? 20, 30 reais? Não é suficiente. Bom, o meu emprego está forte. Sim, o emprego está forte. Mas quando você olha o nível de emprego, quem está ali sendo avaliado ou considerado, você tem 40% desses empregados que são aqueles subempregos, aqueles que entregam comida, aqueles que estão fazendo entregas por venda online. Quer dizer, são empregos, tem gente que trabalha apenas 1, 2 dias, que são considerados empregados. Então, não são esses que estão com dinheiro fazendo consumo, né? O que está fazendo a inflação subir, então? Nós vimos agora, o Boletim Focus deu uma arrefecida, com a expectativa de que a China vai trazer mais produtos para nós mais baratos, não é oferta, mais baratos do que nós produzimos internamente. Agora, os senadores, eles sabem que o problema da inflação chama-se uma coisa muito clara, expectativa. Ele sabe, o senador disse ali, temos uma dívida de 9 trilhões. Não sei se essa dívida do governo federal ou dos entes federativos chega a 9 trilhões. Né? Essa dívida, ela tem uma grande trajetória de comprometimento. Nós vimos, por exemplo, a LDO mostra o seguinte, que a partir de 2027, 2028, as despesas obrigatórias serão total do nosso orçamento. E as emendas parlamentares, provavelmente, elas terão que ser financiadas também emitindo dinheiro. Então, o problema do Brasil não é uma inflação de demanda, é uma expectativa de dívida, né, que o Brasil tem, que o Senado, os parlamentares, poderiam ajudar o governo a resolver. Eles têm prerrogativa de dizer, olha, agora nós vamos cortar tais despesas, o governo não vai poder fazer isso, fazer aquilo, para que as despesas discricionárias, né, perdão, discricionário errei, despesas obrigatórias, ela em 2027, 2028, elas não sejam a totalidade do nosso orçamento. Nós temos que mudar isso. Mas então, o ministro, o Galípolo, evidentemente, ele é presidente do Banco Central, ele não pode falar de forma diferente, mas só que o que ele disse, na minha opinião, não é a realidade que ocorre, e os que os senadores perguntaram mostra que também não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, perdão, essa é uma opinião técnica, não é uma opinião política, nada, é uma opinião estritamente técnica. A expectativa de crescimento da dívida, ela compromete e coloca em risco a capacidade de rentabilidade, que é a tributação, em pagar essa dívida. E isso, os credores vão exigindo mais juros, porque os riscos aumentam. Então, a inflação não tem nada a ver com o que foi dito. Segundo ponto, terceiro ponto, a questão do Rio Grande do Sul, por mais boa vontade que o senador Raíssen tenha, o governo não tem como emitir 60 bilhões de dívida. Como é que vai emitir 60 bilhões de dívida para dar sustentação a essa securitização? Né? Nós não temos nem condições de emitir o fundo de catástrofe para dar seguro rural. Então, infelizmente, eu vi nessa reunião boa intenção de um lado e do outro, mas, tecnicamente, os assuntos que nos tocam não foi discutido tecnicamente diante de um
compromisso sério com o Brasil. Perfeito, Daúde. Obrigado, então, pela análise aí. Uma boa noite e até amanhã.